Há evidentemente, começando por você, André Marcílio, há evidentemente uma série de aspectos para a gente examinar. Eu vou separá-los um pouquinho. Eles estão evidentemente ligados um ao outro, tem um aspecto político mais abrangente, mas eu vou começar pelos aspectos jurídicos mais focados. Como se entende e como se justifica a decretação dessa prisão domiciliar, André Marcílio? Olha, Vac, é difícil a gente entender, né? Já estava difícil a gente entender a primeira decisão do Moraes decretando as medidas cautelares. Agora, o descumprimento fica também difícil de se entender, em continuidade ao que nós tínhamos antes. Veja, o próprio Moraes havia dito que ele não estava impedido de se manifestar, que ele não estava impedido de dar entrevistas e nem pronunciamentos públicos. Ele apenas estava, depois de alguns reiterados esclarecimentos necessários, o Moraes disse que ele estava apenas impedido, terceiros estariam impedidos de divulgar em redes sociais esses pronunciamentos, com a intenção de, como se fosse uma milícia digital, palavras do Moraes, esses terceiros instigariam a ilícitos usando as falas do Bolsonaro. Agora, é difícil, então, pensar que o Nicolas, ao segurar o telefone e com o Bolsonaro dizendo "Oi, Copacabana", ou até mesmo o filho dele publicando nas suas redes sociais uma mensagem até, enfim, de afeto ou qualquer coisa, ou mencionando o pai, podemos considerar essas pessoas milícias digitais, ou que essas pessoas estariam instigando a qualquer ilícito ao fazer, ao agir dessa forma. E o Bolsonaro mesmo não pode ser. A nossa própria Constituição, no artigo 5º, é clara ao dizer que uma pessoa não pode ser prejudicada pelo ato de um terceiro, senão nós todos estaríamos sempre em reiterada insegurança jurídica. Então é muito difícil entender que isso é o descumprimento. Agora, ainda que isso fosse um descumprimento, seria descumprimento de uma cautelar inconstitucional, que é aquela que impediria ele de se manifestar. Enfim, censura prévia é você justamente ser impedido de se manifestar no futuro, porque você impede a manifestação lícita e ilícita, impede tudo e, portanto, censura a pessoa. A proporcionalidade, você disse bem no início, a questão da prudência, que é tão importante, né? Não apenas para o direito, mas para a filosofia, é dali que vem a ideia, inclusive, de juris prudência, né? Essa mistura do iuris com a prudência que vem de Aristóteles, e depois se mistura com a ideia romana de justiça, isso se perdeu por completo. Nós hoje não temos mais a prudência, nós não temos mais a razoabilidade. A desproporção está sendo a medida, a regra, e com isso, Vac, todos nós perdemos muito. Perdemos, sobretudo, creio eu, as nossas liberdades. Nós estamos vendo decisões sobre restrições graves a direito de reunião numa praça pública, como a dos três poderes, restrições graves à liberdade de manifestação, restrições graves a esse princípio tão caro que é você não ser punido pelo ato dos outros, e isso tudo vai se perdendo, e vai se perdendo para todos nós, não apenas para o Bolsonaro, porque isso gera um precedente importante. A gente está tratando aqui da Suprema Corte dando decisões nesse sentido.